Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui com o nosso estudo, com a continuação do nosso estudo. Eu continuo falando desse projeto aqui, o Eterno Propósito. Mais uma vez eu lembro que ele não é um estudo que foi feito por mim. Eu estou apenas aqui fazendo uma introdução a esse estudo para, quem sabe, deixar vocês interessados, deixar vocês curiosos. No primeiro vídeo desse estudo, eu falei da possibilidade de quem se interessar ter acesso a esse estudo, poder falar comigo. Eu só preciso deixar claro que, caso alguém se interesse, é tudo gratuito. Tá? Nenhum valor será cobrado de nenhuma forma para que a pessoa tenha acesso a esse estudo todo. Tá? O objetivo aqui é levar a palavra de Deus da mesma forma que Deus nos dá tudo sem que a gente mereça, sem que a gente precisa fazer nada em troca, é tudo pela graça, pela misericórdia dele. Então, de graça nós recebemos e da mesma forma nós temos essa preocupação de graça nós oferecermos para quem se interessar, tá bom? Então, quem tiver o interesse, quem quiser ver esse estudo por completo, ou outros assuntos dos quais eu tenha falado, ou qualquer outro assunto que você tenha curiosidade, que você tenha dúvidas, que você tenha pergunta, pode falar comigo e esses estudos chegarão até você, as respostas ao seu questionamento, sejam eles quais forem, de forma gratuita. Tá? Nenhum estudo, nenhum material, nada disso será cobrado. Tá bom? É importante frisar isso e deixar isso bem claro para todos vocês aí. Então, nesse estudo do Eterno Propósito que nós começamos já no estudo passado, nós começamos respondendo algumas perguntas. Né? Então, a primeira pergunta foi o que é a Bíblia, e nós tratamos ali do que é a Bíblia, de como ela foi feita, de como ela chegou até nós. E uma segunda pergunta é: a Bíblia é verdadeira? Né? Nós podemos confiar na Bíblia? As palavras dela são, de fato, palavras que eu posso ler e ter certeza de que aquilo é correto? Não são apenas histórias, não são apenas mitos. Então, se você não viu o estudo e se interessou, dá uma olhadinha lá nesse estudo que foi feito semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade a essa introdução. Como eu disse, esse é um material que ele é abrangente, ele é completo, e eu não vou fazer todos eles aqui não. Eu estou apenas apresentando a vocês para que vocês tenham ideia de como esse estudo é feito, de quais questões são tratadas, e quem quiser, quem se interessar, pode ter acesso a todo esse material de forma gratuita, tá? Eu insisto. Então, o que nós vamos tratar hoje é com relação à Bíblia, eu devo estudá-la? Eu devo me preocupar em estudar esse livro? Então, é sobre isso que nós vamos tratar nesse nosso estudo de hoje, tá? Então, essa é a terceira pergunta que está sendo feita com relação à Bíblia. Eu devo estudá-la? E nós podemos responder esta pergunta também desta forma aqui. Ó. Sim, eu devo estudar a Bíblia. Por quê? Para saber de onde eu vim, por que eu estou aqui, como eu devo proceder, para onde eu vou. Você sabia que a Bíblia tem as respostas para todas essas perguntas? E quando você começa a se aprofundar de fato naquilo que a Bíblia diz, você percebe que as respostas que ela tem para nós são muito contundentes. Tá? A Bíblia descreve o ser humano de uma maneira impressionante. E, de fato, ela tem as respostas para qualquer questionamento que o ser humano possa fazer. Tá bom? Então, por isso, essa minha preocupação em apresentar a Bíblia para vocês, para que Deus possa tocar no coração de pelo menos alguns de vocês e vocês tenham interesse aí em aprofundar esses estudos. Tá? Então, nós vamos ver, pensar um pouquinho sobre essas perguntas que podem ser feitas, porque se nós pensarmos no tamanho do universo no qual nós nos encontramos, ele é imenso, né? Ele é de proporções que aos nossos olhos eles parecem de fato infinitas, né? As proporções do universo. Então, muitos questionamentos podem ser feitos, né? Muitas perguntas podem ser feitas com relação ao ser humano, à nossa existência, à nossa origem, a origem da vida, a origem de todas as coisas, por que é que tudo existe. Então, uma primeira pergunta que nós podemos tratar é: de onde eu vim? E, como eu disse, a Bíblia tem a resposta
Não apenas para essa, mas como para qualquer outra pergunta que o ser humano pode fazer. Então, de onde eu vim? Olha o que a Bíblia nos diz. Lá no Salmo, capítulo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se Deus criou todas as coisas, evidentemente também pode surgir a pergunta, né? E muitas pessoas fazem essa pergunta. De onde veio Deus? É que muitas vezes a gente pode pensar, as pessoas falam, por exemplo, do Big Bang, né? De onde veio o Big Bang? De onde veio toda aquela energia concentrada ali para que pudesse conter material para tudo que existe no universo, né? Então são perguntas pertinentes. E quando você diz simplesmente que foi Deus que criou o universo, né? Eu acho muito bonito dizer que, por exemplo, que o Big Bang foi o estalar dos dedos de Deus, mas aí vem a pergunta, de onde veio Deus? E aqui o Salmo 90, versículo 2, ele diz que Deus não veio de lugar nenhum, pois ele sempre foi Deus, ele sempre é Deus, como diz essa passagem do Salmo, né, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, muitas vezes o cérebro humano, as mentes mais inteligentes que já passaram pelo planeta, né, pela história da humanidade, eles se perguntam, se questionam e estudam de onde veio o universo, como ele poderia ter surgido, e é impossível chegar a um conceito. Quando você diz que de repente tudo teve origem no Big Bang, de onde veio aquela energia? Né? Então só o que pode se fazer são conjecturas, são especulações, e você nunca vai chegar a uma resposta concreta. Eu prefiro pensar que ao invés de existir uma matéria que seja eterna, ou algum elemento da onde essa matéria pode ter surgido, e que isso é que sempre foi eterno, ou que o universo de alguma forma sempre tenha sido eterno, me parece muito mais lógico e racional que exista um Deus, que esse Deus tenha esse poder supremo para criar todo esse universo, e ao invés de eu pensar em como pode ser a eternidade do universo, eu prefiro pensar em um Deus que seja eterno. Porque da mesma forma que eu não tenho como compreender, me parece muito mais racional. Né? E é isso o que a Bíblia afirma, e a Bíblia sendo um livro plenamente confiável, eu me sinto seguro em acreditar que de eternidade a eternidade existe este Deus. Tá? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então eu não tenho como entender a eternidade, nem em relacionado à matéria, nem relacionado ao próprio Deus. Mas a Bíblia simplesmente ela afirma: no princípio Deus criou os céus e a terra. É uma afirmação. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, sim, é pela fé que nós acreditamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós vemos no relato da criação lá de Gênesis que, por exemplo, Deus disse: haja luz. Então, através da palavra de Deus, todas essas coisas foram criadas. Eu posso demonstrar isso? Eu posso comprovar isso de forma científica? Evidentemente que não. Então eu preciso de fé para acreditar que foi Deus quem criou todas as coisas. Mas ao contrário do que muitos pensam, para acreditar que não existia nada, que esse nada era eterno e que esse nada simplesmente explodiu e deu origem a tudo que existe, eu também preciso de fé e, na verdade, de muito mais fé, porque eu tenho a Bíblia, que é um livro que eu posso estudar, posso comprovar que de fato ele é a verdade. Quanto a explicações sobre origens do universo, sobre a origem do Big Bang, é somente a fé. Não há nenhum tipo de comprovação. Tá? Então, outros dizem, né, que, como eu estou dizendo aqui, que antes só existia a matéria, que essa matéria que era eterna, e que, por acaso, essa complexidade foi surgindo e todas as coisas foram se originando. E eu pergunto para vocês,
Que tipo de fé é mais razoável? Né? É mais fácil acreditar em um Deus que seja eterno ou em um universo que seja eterno, que não tem um propósito, que não tem uma causa, e mesmo assim ele foi se autoconstruindo até chegar nessa complexidade que nós temos hoje em dia. Tem um livro muito interessante que diz: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Faço minhas estas palavras. Poxa vida. Será que vamos ter problemas aqui com a imagem? Uma outra coisa que a Bíblia nos diz é que ela é como uma lâmpada. Né? Então a Bíblia é como uma lâmpada que ela ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso entendimento. Né? Então aqui o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Bonito, né? O livro de Salmos ele é um livro poético. Então a Bíblia, sim, ela é como uma lâmpada que ela ilumina o meu caminho, né, o meu andar, e ela ilumina também o meu entendimento, para que eu de fato possa responder essas questões que são tão pertinentes e sempre foram feitas na história da humanidade. Uma outra coisa que também nós podemos dizer sobre a Bíblia é que ela é como um espelho. Tá? Então a Bíblia é como um espelho. Nós podemos ver isso aqui em Tiago capítulo 1, versículos do 23 ao 25. Então aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então aqui uma comparação simples, né, entre um homem e uma mulher, por exemplo. A mulher, quando ela para na frente do espelho, ela tem todo aquele cuidado, ela se maqueia, ela tira os pelinhos que ela acha que estão atrapalhando ali a imagem dela, alisa o cabelo, né, penteia. Então ela fica bastante tempo na frente do espelho. Então ela se cuida, né? Ela tem essa preocupação, ela tem de fato esse interesse em cuidar da sua aparência. E muitas vezes os homens, eles podem, simplesmente passam pelo espelho, dão uma olhadinha, ajeitam o cabelo assim, tá bom, vai embora, não se preocupa muito com isso. Então é essa relação que é feita aqui quando nós falamos que a Bíblia é como um espelho, né? Como esse reflexo. Então tudo depende de que forma eu vou utilizar a Bíblia, né? Eu vou passar por ela de uma forma despreocupada, como um homem que só ajeita o cabelo, ou eu vou de fato ter cuidado, vou me interessar, vou estudá-la, né, vou me preocupar com os detalhes que estão ali contidos nela. Então é dessa forma que ela é apresentada para nós como um espelho. E uma outra analogia que é feita é que a Bíblia ela é como uma espada, né? A Bíblia também nos é apresentada como uma espada. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Outra passagem que é muito bonita, né? Então, quando a gente pensa em uma espada, a espada ela pode nos defender, mas ela também pode nos ferir, né? Se nós não tivermos cuidado com ela. Então, nesse sentido, a Bíblia ela serve para ferir também a nossa consciência, a fim de sentirmos a necessidade de arrependimento. Ela nos mostra que nós somos pecadores, ela mostra como o pecado é uma coisa terrível. Desculpem, né? E por isso ela mostra essa necessidade de arrependimento. E de fato, gente, quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a mergulhar na profundidade dos ensinamentos que ela tem, ela de fato ela pode fazer isso. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela vai profundo no ser humano. É impossível você ler a Bíblia com atenção e ela não dá um chacoalhão em você. E aqui em Efésios 6,17 aparece assim também, né? Usem o capacete da salvação e a espada
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui mais uma passagem em que a Bíblia ela nos é apresentada como sendo uma espada. Então aqui a próxima imagem ela nos mostra que sim, eu devo estudar a Bíblia, né? Então, por quê? Qual a preocupação que eu devo ter em estudar a Bíblia? Então eu devo estudar a Bíblia para que nesta vida eu possa conhecer o meu Criador, então saber mais sobre Deus, tentar entender alguma coisa sobre Ele, e são coisas que Ele mesmo revelou a nós, né? Se Deus não se revelar a nós, é impossível que a gente possa conhecê-lo. Então eu preciso estudar a Bíblia para que nessa vida eu possa conhecer o meu Criador, para que eu possa seguir esse guia infalível. Então a Bíblia ela nos mostra o caminho, né? Ela tem tudo o que eu preciso para ser perfeito. Eu não preciso de nada além da Bíblia para que eu possa responder todos os questionamentos que o ser humano pode fazer. E eu preciso estudar a Bíblia para que a minha vida seja transformada. Como foi dito agora há pouco, né? Ela me mostra essa necessidade de arrependimento, ela me mostra como eu sou pecador, como eu sou uma pessoa que não consigo fazer as coisas que de fato são corretas, as coisas que são virtuosas. Então ela me mostra essa necessidade e ela me mostra também como eu posso transformar a minha vida. Então eu devo estudar a Bíblia para que eu tenha estes entendimentos nesta vida, mas também para que na vida futura eu possa salvar a minha alma. Então Deus é eterno no sentido de que Ele não tem passado e não tem futuro, no sentido de começo e fim. Nós temos um começo, né? Deus em um determinado momento Ele nos cria, mas a nossa alma será eterna. E eu devo estudar a Bíblia para que eu possa cuidar da eternidade de minha alma, e como diz aí, para que eu possa herdar a vida eterna. Então, ao invés de ter uma eternidade em sofrimento, em angústia, num lugar que é descrito por Jesus, onde só haverá choro e ranger de dentes, através da Bíblia eu tenho essa possibilidade de herdar a vida eterna. E eu devo estudar a Bíblia para que eu esteja preparado para o juízo. A Bíblia é muito clara em dizer que um dia toda a humanidade estará diante de Deus e será julgada pelos seus atos, pelo seu proceder, por ter acreditado ou não na Bíblia como um livro de Deus, por ter acreditado ou não no sacrifício do Deus Filho, em tudo o que Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, fizeram e fazem para que a gente tenha essa possibilidade de herdar esta vida eterna. Então aqueles que virarem as costas para tamanho sacrifício, neste dia do juízo, eles serão cobrados por isso. Então nós precisamos sim estudar a Bíblia para que a gente possa estar preparado para esse dia do juízo. Tá bom? Então, salvar a minha alma, né? Esta é uma preocupação que tem que me motivar a querer estudar a Bíblia e querer conhecer o que Deus quer dizer para nós, né? Então aqui em Tiago capítulo 1, versículo 21, nós lemos: Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e assentem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tá? Então, segundo esse versículo, a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a alma, né? Ou seja, se eu aceitar tudo isso que Deus me diz em suas sagradas escrituras, essas palavras elas têm o poder de nos salvar. Então Jesus ele falou muitas vezes aos seus seguidores, né? Como nós vemos aqui nessa imagem, a representação de Jesus ensinando, né? Dando estudos aqui. Então o que Jesus fazia? Ele apontava para as pessoas tudo aquilo que é referente a esta vida futura, né, a esta vida eterna, né? Então, se eu estudar as palavras de Jesus na Bíblia, eu tenho essa possibilidade de salvar a minha alma, né, que é eterna. Então eu preciso prestar atenção naquilo que Jesus nos diz, naquilo que Jesus nos ensina, e evidentemente eu só posso encontrar estes ensinos através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia, né? Então, eu tendo esse interesse, eu poderei salvar a minha alma eterna e
eu poderei herdar a vida eterna, como aparece aqui em João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então não há outra possibilidade, não há outro caminho, não existe outro ser em que possamos encontrar essas palavras de vida eterna. Então, se você tem preocupação de como será a sua eternidade, preste atenção nas palavras de Jesus. E em João também, capítulo 8, versículo 51, nós lemos: Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Olha que lindo, né? Que coisa boa para nós pensarmos, né? Então, a vida eterna, ela se encontra apenas e tão somente nas palavras de Jesus. Mais um ponto aqui. Eu posso compreender a Bíblia? É possível compreendê-la? Então, mais um questionamento aqui, né? O quarto questionamento que nós fazemos nesse estudo. É possível compreender a Bíblia? Olhem só o que a Bíblia diz com relação a essa quarta pergunta. Os autores da Bíblia, eles escreveram com o propósito de que seus escritos fossem bem entendidos, né? Então, não foram escritos para que somente uma classe de pessoas pudesse entender. Não. Foi escrito para que qualquer pessoa que leia tenha essa possibilidade de entender. Nós vemos isso aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, sim, ao lermos estas palavras, nós podemos entender qual era a compreensão aqui, no caso do apóstolo Paulo, com relação ao mistério de Cristo, né? Lá em Lucas capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então aqui Lucas ele apresenta, né, aquilo que ele está escrevendo, e ele apresenta dessa forma, né, que ele decidiu escrever este relato ordenado para que pudesse ter a certeza. Então, sim, é possível entender, não são palavras que precisam de alguém explicando o conteúdo profundo por trás delas. Não. Qualquer pessoa que tiver paciência, que tiver interesse, ela pode compreender aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Então, aqui também em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então sim, o que está escrito é para que a gente possa acreditar, que é para a gente possa crer, conhecer Jesus e através dele nós possamos ter vida, né? Vida através do nome de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são tão compreensíveis e eles são tão aplicáveis aos nossos tempos, que se Jesus viesse ao Brasil e se assentasse numa de nossas grandes praças, o povo ao seu redor entenderia muito bem o que ele tinha a dizer, né? E ainda que nós não tenhamos essa expectativa de que Jesus volte para de fato ensinar tudo de novo, é a mesma coisa. Quando nós vemos as palavras dele descritas e escritas pelos seus profetas, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, nós podemos ler e compreender perfeitamente aquilo que ele está querendo nos ensinar. E aí um questionamento, né? Mas não é muito difícil entender a Bíblia? Quando você pensa num pastor que tem que explicar tudo, quando você pensa, por exemplo, no Papa que tem que ser, segundo eles, né, aquele que interpreta qual é a vontade de Deus, será que não é muito difícil então entender a Bíblia? Será que é possível eu sozinho ir lá, pegar os livros, começar a ler
E será que eu sou capaz de entender? A Bíblia, ela explica, né? Olha aqui, Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se você quiser estudar a Bíblia, você vai passar por esse processo. Né? Você vai ter aquele momento em que você não sabe nada, em que você vai conseguir aprender como uma criança. Né? Então, uma criança ela precisa de leite. Você não vai dar uma feijoada para a criança, mas essa criança ela vai se alimentando, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo, até chegar um momento que ela vai ter idade suficiente para comer aquela bela feijoada. Da mesma forma é com a Bíblia. Conforme você for estudando, né, aí você vai poder, como diz o texto aqui, ter acesso a esse alimento sólido, que é para adultos, né, para pessoas maduras, para pessoas que já estão há um tempo estudando, lendo e começam a fazer conexões entre as passagens, percebendo que aquilo que era dito no Antigo Testamento se confirma, se aplica no Novo Testamento, entendendo que o Novo Testamento é o que nós precisamos para os nossos dias de hoje, é a nossa regra de fé, é a conduta que nós temos que seguir. Nós encontramos de fato no Novo Testamento, nas palavras dos apóstolos, nos ensinos de Jesus. Então, sim, você começa como uma criança, mas conforme você vai estudando, você vai compreendendo, você vai se aplicando a esses estudos, você tem plena condição de compreender tudo aquilo que a Bíblia nos diz. Tá bom? A Bíblia ela é acessível a todos? Todos podem ter acesso a esse entendimento, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem sobre a Bíblia. Eu preciso ser um teólogo, eu preciso ser uma pessoa que conheça grego, que conheça hebraico, que conheça a história da humanidade para que eu possa entender a Bíblia? Então essa é também uma pergunta pertinente, né? Que pode ser feita. E aí o que nós podemos pensar com relação a isso? Primeiro, que a Bíblia ela é o livro mais divulgado do mundo. Né? Então, todos os anos, a Bíblia é o livro mais vendido, já foi traduzido de forma completa ou em partes, né? Principalmente pensando aí no Novo Testamento, já foi traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos. Olha que impressionante. Então, de fato, as 80 línguas principais faladas no mundo já têm uma tradução da Bíblia, né? Já possuem. E ainda mais, centenas e centenas de línguas menos faladas e dialetos pouco conhecidos já têm as suas próprias traduções da língua, suas próprias traduções da Bíblia. Né? Então, sim, a Bíblia ela é um livro que é acessível a todas as pessoas, a todas as nações, a todas as tribos. Hoje em dia ainda existem pessoas fazendo esse trabalho de tradução para tribos isoladas ou para línguas que ainda não tenham e não possuem estes livros. E aqui um questionamento, né? E o índio? Será que o índio também tem a Bíblia? Né? E a resposta é sim. Então, muitos indígenas, né, muitas tribos indígenas já têm cópias das escrituras. Então veja o nome destas tribos de todo o mundo que estão recebendo cópias da Bíblia em suas próprias línguas. Né? Não sei se dá para ver direitinho aí, mas é só para a gente ter uma ideia. Né? Então essa fotografia aí ela é de uma tribo indígena lá no interior do Brasil. Está havendo um culto aí e o índio de pé está ensinando a palavra de Deus aos outros. Então, todas as pessoas podem ter acesso à Bíblia. Tá? E aqui não se fazer uma confusão com o que foi feito de forma trágica, né, com tribos, todas elas sendo dizimadas por conta de motivos egoístas do ser humano. Aqui não é obrigar ninguém a seguir a fé de outra pessoa, mas sim apresentar, oferecer, demonstrar, e essas tribos que estudam e que percebem que de fato o cristianismo ele é muito superior a qualquer religião, a qualquer tipo de fé que eles possam ter,
E de fato, se eles se interessam, se eles estudam, se eles aceitam esses ensinamentos, eles podem fazer uma comparação entre as crenças que eles têm e de fato, a carga que nós encontramos no cristianismo, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, e assim, através de um trabalho de estudo, através de um trabalho feito com amor, o Evangelho ele pode ser apresentado a essas tribos, e aqueles que receberem, que de fato entenderem a superioridade da fé cristã, eles podem ser convertidos, como acontece aí nessa tribo que nós estamos vendo na imagem. Tá? Uma quinta pergunta aí, né? Como estudá-la? Como estudar a Bíblia? E nós vamos deixar esse questionamento para um estudo futuro. Tá? Então, de que forma que nós podemos estudar a Bíblia? De que forma nós podemos ter esse interesse em analisar as suas páginas, os seus ensinamentos, para que eu possa ter a minha vida transformada, para que eu possa encontrar essas palavras de vida eterna, para que eu possa encontrar Jesus em sua essência e de fato ter essa esperança viva e permanente de que Deus está comigo, de que Deus está me salvando, de que Deus está perdoando todos os meus pecados e que um dia eu poderei entrar em sua gloriosa presença. Tá? Fica aqui mais uma vez o convite para aqueles que se interessarem em ter esses estudos de forma completa. Mais uma vez eu reforço que tudo seria ou será gratuito para aqueles que se interessarem. Mais uma vez eu deixo um grande abraço a todos e em minhas orações eu vou sempre estar pedindo que Deus os abençoe, que Deus possa tocar no coração de vocês, que Deus possa abrir a mente de vocês para que vocês entendam qual é a perfeita vontade desse Deus maravilhoso que nós temos. Grande abraço a todos, nos vemos em um próximo estudo. Até lá.